PC gamer pra jogar competitivamente em Full HD. Eu sei que você deve estar pensando, pô, mas vai custar uma fortuna. Eu preciso gastar muito com placa de vídeo, com processador, precisa colocar bastante memória. Precisa ser um PC muito forte para eu conseguir rodar com tudo no máximo, ter o máximo de FPS e o máximo de performance. Acontece que eu tenho quase certeza que você tá gastando nas áreas erradas. Ih, rapaz. Tem muita gente montando PC gamer super poderoso para rodar competitivo e gastando com as coisas erradas. Eu vou passar para vocês algumas dicas de como montar um PC para você jogar competitivamente ou, numa caso, extrair o máximo de FPS possível rodando em Full HD aí, extrair o máximo para rodar no seu monitor de 280, 360, 400, 500, 1 milhão de hertz e aí sim ser o pro player que você sempre quis ser. Já deu uma inclinadinha no teclado aí? Já deu uma inclinadinha no mouse para você virar pro player? Óbvio. Então fica ligado aí que eu vou passar umas dicas bem importantes e inclusive já vou montar aqui um setup que seria, no meu caso aqui, eu acho que mais do que o ideal para minha habilidade, mas para você pode ser o ideal para você se tornar um pro player. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Ao invés de ficar só falando pra vocês por horas e horas sobre o que você deve fazer, eu vou mostrar na prática onde você deve realmente investir na hora de montar um PC se o teu foco é realmente extrair o máximo de FPS dos jogos competitivos. Mas antes, eu preciso falar um pouco sobre os jogos competitivos ou jogar competitivamente. O que isso significa? Eu não sei, porque eu não jogo competitivamente. É mentira! Mas eu posso dizer pra vocês que jogar no competitivo, como as pessoas costumam dizer, é mais ou menos extrair o máximo de performance pra rodar o jogo com o máximo de FPS possível. E aí vocês se perguntam, mas pra que isso? Bom, jogar com o máximo de FPS possível significa que o tempo de resposta vai ser menor. O que quer dizer? Quer dizer que o tempo entre você clicar e receber a ação, né, ou no caso, receber ali a computação da sua ação, ela demora menos tempo. Então quando você clica no mouse e a bala sai ali da sua arma no CSGO, por exemplo, você consegue ter uma atualização mais rápida. E obviamente que isso tem a ver com outros fatores. E o tal do input lag total do sistema, ou seja, o tempo que demora para você receber, né, a ação do comando que você realizou ali no seu teclado, no seu mouse, no seu controle, seja onde for, isso tudo ele passa por várias etapas. Então tem ali o tempo que demora, né, o input lag, se você está usando, por exemplo, um componente sem fio. Aí depois tem o tempo que o processador demora para processar a informação, frame ser gerado pela GPU, quanto tempo demora para chegar no seu monitor, para o seu monitor gerar este quadro, ou apresentar no caso, né, quem gera é a GPU, mas se apresentar o quadro, isso tudo gera uma demora. E ainda tem o tempo de resposta do próprio monitor, então não adianta nada a placa de vídeo estar ali mandando os frames o mais rápido que ela pode, inclusive tem até algumas ferramentas, né, para que você possa fazer isso, como os da NVIDIA e da AMD, que é o... esqueci como é que chama mesmo. Mas enfim, ele faz a mesma tarefa, que é colocar o quadro que tá pronto o mais rápido possível na tela. Aí você vai ter o ghosting, que é tipo o boneco passando e você vendo a sombra, os arrastos, então tem várias coisas que envolvem. Aqui a gente vai focar mais no PC mesmo, mas tem em mente que só o PC não resolve o problema. Ou seja, não adianta nada você montar um PC top e ter um monitor lixo, ou você ter um monitor muito lento, que não necessariamente precisa ser um lixo, mas tem muito monitor. Enfim, vocês entenderam. Dito isso, no próprio PC, as pessoas vivem investindo em peças que não tem necessidade. E até a questão da concepção do próprio jogar competitivo ou na configuração competitiva diverge muito. Os jogadores profissionais, eles não costumam jogar com tudo absolutamente no mínimo, mas tem quem joga no mínimo. Então não existe de fato uma regra do existe esta configuração onde você tem que jogar para jogar competitivo. Não, por quê? Tem jogos que você consegue ter uma melhor performance colocando uma resolução menor, colocando com tudo no mínimo, porque sei lá, a grama não renderiza se você colocar tudo no mínimo, enfim, tem várias artimanhas, e tem outros que você ganha benefício justamente porque, de repente tem a sombra, e aí com a sombra melhor você consegue identificar melhor os inimigos, sei lá, isso varia de um jogo pro outro, de uma engine pro outro, então não existe uma fórmula perfeita. O próprio Warzone, por exemplo, que é um dos mais jogados, tem gente que gosta de jogar com algumas coisas no médio, com algumas coisas no baixo e tal, porque o jogador tal joga com tal configuração. Para encontrar esse equilíbrio, eu precisei fazer uma configuração aqui que atenda, né, esses dois sentidos,
competitivos e que também não seja um PC só para jogar competitivo. Você pode montar um PC só para jogar competitivo, mas eu acho que perde um pouco do sentido. Você já tá montando mesmo, então a não ser que você vai ganhar dinheiro com isso, é uma ferramenta de entretenimento. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu indicaria. É só uma configuração e eu vou explicar os pontos fortes e fracos de cada parte e por que a gente fez essa escolha, mas você não necessariamente precisa escolher esse aqui, esse é só uma sugestão, isso porque a performance do PC em si pode variar de um jogo para o outro. Tem jogo que vai melhor com Intel, tem jogo que vai melhor com AMD, tem jogo que vai melhor com Nvidia, tem jogo que vai melhor com AMD. Então não existe a fórmula perfeita, existe uma coisa que você pode equilibrar, inclusive em relação a custo-benefício, porque também aqui é a ideia. E tenha em mente que custo-benefício não é o preço, não é porque é o mais barato que é o melhor custo-benefício, não, o custo-benefício é o que entrega pelo que cobra e principalmente comparado com os concorrentes. E eu vou começar aqui pelo ponto que eu considero mais importante, que é o CPU. O CPU ele determina praticamente todo o restante da configuração. Qual vai ser a placa-mãe, qual tipo de memória você vai utilizar, quanto de memória, qual placa de vídeo, qual armazenamento você vai utilizar. Então ali é a base de tudo e principalmente nos jogos competitivos é onde mais importa. Ah, não são em todos. Sim, depende da configuração. E por que isso? Porque como você joga competitivamente com as configurações gráficas mais baixas, normalmente a carga ela vai para cima do CPU, ou seja, o gargalo do sistema é o CPU, mas não fica fritando com o gargalo, porque o gargalo ele é eterno, tá? Então assim, a limitação normalmente é o CPU. O CPU determina quantos FPS você consegue fazer. Não é ele sozinho que resolve, mas ele normalmente determina quantos FPS você consegue fazer, principalmente em resoluções mais baixas como o Full HD. Para saber qual processador você vai escolher, aí você vai ter que conferir os vários comparativos que a gente tem de CPUs aqui lado a lado. Eu vou escolher uma plataforma que ela é barata e que ela tem várias opções de upgrade, inclusive se você já tem e de repente quer fazer um upgrade, eu acho que é muito válido, mas claro, assim como as outras, ela tem os seus pontos negativos. Eu vou escolher a plataforma M4 da AMD, porque não só esse CPU, mas ele tem várias outras alternativas para você, mesmo para jogar competitivamente, de repente em taxas de FPS mais baixo, porque a tua GPU vai ser a limitadora. Você já vai entender. O processador que eu vou escolher aqui vai ser o 5700X3D. Coloquei 5XD. 5700X3D. Por que eu vou pegar esse CPU? Esse CPU ele tem uma performance muito boa nos jogos competitivos mais atuais, então a gente já testou ele aqui, por exemplo, em CS2, testamos no Warzone, né, até mesmo no Fortnite, ele tem uma performance geral muito boa, ele tem 8 cores, 16 threads, ou seja, jogos que vão exigir mais cores e threads, ele já tá mais preparado, o próprio Warzone, ele sempre pede bastante cores e threads, e para jogos que vão sair pelo menos um pouquinho mais para frente. Óbvio que dependendo do jogo, a quantidade de cores e threads não vai importar muito. O IPC dele é um pouco mais baixo, na verdade ele é mais baixo, razoavelmente, do que os Ryzen 7000, por exemplo. Também tem excelentes opções, inclusive o melhor que dá para você pegar no momento que a gente grava esse vídeo é o 7800X3D, se você quiser estourar a banca. Aqui a gente tá indo pro custo-benefício, então eu vou de 5700X3D. Mas por que não o 5800X3D? É porque o 5800X3D praticamente não tem mais no mercado, né? Por que não o 5600X3D? Porque não tem no Brasil disponível. Outras alternativas que são bem interessantes seria, por exemplo, o Ryzen 5 5600, ele tem um excelente IPC, ele tem uma boa performance geral, 6 cores, 12 threads, é mais barato e vai te trazer uma excelente performance. Você também pode ir para Intel por um 13600K, os processadores da série 600 normalmente são um bom custo-benefício para isso, 13600K, 14600K, são excelentes custo-benefício, mas aqui pelo que a gente viu, por exemplo, no CS2 e no Warzone, o 5700X3D é quem acaba saindo melhor em relação ao custo-benefício. Aqui no momento ele sai por R$ 1.658,90, comenta aí qual que é o preço que você pagou ou qual o preço que está custando agora, vou deixar o link de todas as peças aqui na descrição. 5700X3D com empilhamento de cache 3D tem uma excelente performance em geral, principalmente nos jogos mais novos. Antes, quando foi lançado o 5800X3D, ele tinha algumas limitações. O CPU ele acaba sendo importante porque quando você escolhe ele, você também pode escolher até onde você quer chegar no orçamento e na placa de vídeo. Como eu escolhi o 5700X3D, a gente vai precisar aqui também de placa-mãe. Eu vou de B550. Por que B550? Você pode ir de, sei lá, B350, você pode fazer upgrade do seu Ryzen 1600 se tiver uma boa placa-mãe, né, que suporte o 5700X3D. Não no sentido de estar na lista de compatibilidade, de ser uma placa-mãe que realmente suporta, porque ele tem um TDP de 105 watts. Para jogos não costuma ser um grande problema, tá? Ah, mas eu tenho uma B350 mais simplesinha. Não costuma ser um grande problema. Mas para outras tarefas que exijam mais o CPU, pode ser que esquente mais o VRM e você perca um pouco de performance, justamente por conta do tal do Thermal Throttling. E para placa-mãe eu escolhi aqui a B550M Legendary Series.
É basicamente uma ASRock, só que da Super Frame. Então ela é um pouco mais barata e é basicamente a mesma placa-mãe. Essa aqui é uma micro ATX. Normalmente as pessoas não precisam da placa ATX, que é a maior, e acabam gastando com isso. Eu vou pegar a placa maior porque ela é melhor. Ela só tem mais conectividade, mais slots PCI, mais portas NVMe e mesmo o próprio formato, e é por isso que ela acaba custando um pouco mais caro. As micro ATX, elas são as mais comuns. Então eu vou optar pela micro ATX mesmo e vou nesse modelo. Agora que eu já escolhi, eu vou escolher memórias. Eu sei que eu tô indo de plataforma M4, eu já descobri que o processador ele é compatível só com memórias DDR4, peguei uma placa-mãe que é compatível com o DDR4 e que tem o PCI Express 4.0, que significa que ela não vai limitar nenhuma placa de vídeo que eu escolher, ou a placa de vídeo não vai se limitar por conta da velocidade. Muita gente pergunta, mas tem compatibilidade? Eu posso pegar essa placa de vídeo? Galera, sendo PCI Express, é compatível com as placas-mãe. Não tem esse negócio de, mas a minha placa-mãe é antiga, a placa de vídeo é nova ou vice-versa. Tem compatibilidade. O que pode acontecer é que algumas placas de vídeo mais novas, elas têm o slot, ou a conexão, no caso, o PCI, ela tem menos lanes PCI de uma geração mais nova. O que isso significa? Uma placa de vídeo, por exemplo, uma 4060 rodando em X8 PCI Express 4.0, esse X8 é a quantidade de lanes que ela tem, são só 8 lanes e o PCI Express normalmente tem 16. Então ela está usando só metade das lanes. Mas o PCI Express 4.0 é o dobro da velocidade do PCI Express 3.0. Então, mesmo rodando em X8, ela ainda vai ter a mesma largura de banda disponível, ou seja, a mesma quantidade de informações vai poder transitar. Quando você transporta esse X8 para PCI Express 3.0, por exemplo, se eu escolhesse aqui uma B450, ela é PCI Express 3.0. Então ela vai ter metade da largura de banda disponível para trabalhar com ela. Em alguns jogos você pode perder performance. E isso obviamente vai escalando conforme você vai diminuindo, né? Voltando às gerações de PCI Express e conforme você vai diminuindo também a quantidade de lanes, tá? Não é exatamente para você se preocupar com isso agora, mas tem em mente que aqui a gente está coberto com isso. Para memórias, eu vou escolher aqui memórias DDR4 3200. 16 GB de memória ainda é o suficiente para rodar, mas assim, por que eu peguei uma placa-mãe que tem uma quantidade de slots suficientes? Isso é importante, tem gente que acaba pegando 2, né, a placa-mãe com 2 slots. Eu prefiro pegar sempre com 4 slots para ter essa possibilidade de eu adicionar a memória. Claro que você sempre pode vender as suas memórias e comprar outras, mas é melhor você já fazer esse upgrade porque fica mais fácil. Depois é só você comprar mais memórias e você pode colocar até 32 GB aqui. Eu vou escolher as memórias Kingston FreeBeast 3200 MHz com RGB, para dar mais FPS. Claro, você pode pegar a versão sem RGB e o seu PC ficar muito mais sem graça, mas enfim, é uma opção. 3200 MHz é o suficiente, é bem equilibrado, eu diria que é o sweet spot. Você pode ganhar um pouquinho de performance rodando no competitivo, pegando memórias mais rápidas, mas eu tô indo por custo-benefício aqui, ou seja, um equilíbrio. Se você quiser realmente extrair o máximo de FPS possível, você pode pegar uma memória mais rápida, vai dar uma diferença, mas ela não é tão grande. Depois que você acha um equilíbrio, você vai subindo alguns degraus mais curtos, ou seja, você gasta muito mais dinheiro para ter um pouco mais de performance. Então a curva ela já não é mais tão perfeita assim. Aqui, 3200 MHz é o equilíbrio e tem um vídeo aqui no canal, inclusive, se você é muito pro player, você pode buscar lá e tentar fazer um upgrade aí de performance de graça, que é fazer ali um overclockzinho básico de memória. Não precisa se preocupar muito com, nossa, eu tenho que virar um especialista em memória. Não, é bem básico. Escolhi processador, escolhi memória, placa-mãe, já tem uma base montada, né? Esse processador aqui, especificamente, ele não acompanha cooler, então eu preciso de um cooler. E aí, qual o cooler escolher? Bom, isso aí fica aberto a debate. Para você conseguir extrair a performance de um 5700X 3D, você pode gastar ali por volta de uns R$100, 150 no máximo, e já pegar um bom air cooler e resolver o seu problema. Eu vou partir aqui um pouquinho mais para estética, então eu estou quebrando a minha própria regra e saindo um pouco da questão do custo-benefício. Eu vou pegar um water cooler porque eu gosto mais da estética, né? Eu gosto mais do nível de ruído e tudo mais que gera, e eu gosto muito da estética. Chega! E aí eu vou aproveitar essa brecha para pegar um modelo que eu quero testar aqui. Isso vai acontecer, tá? Você vai acabar saindo da linha. Se você seguir rigorosamente a linha, você vai pegar aqui e economizar uma grana boa em cooler, pegando só um bom air cooler. O 5700X 3D também não é um processador quente, o que significa que você não vai precisar de um cooler tão bom assim. Eu vou escolher aqui o Isengard Magic, porque eu quero testar ele e ver se eu posso colocar uns GIFs aqui. Mas você pode ir por uma opção mais barata. Inclusive, o próprio Isengard tem outras opções mais baratas também. Tem algumas versões sem RGB, versões sem a telinha, que também são muito bons. A gente já montou várias builds com ele. E vou deixar algumas opções aqui na descrição para vocês também. Mas eu vou querer muito colocar o Goku aqui na tela, com certeza, mano. E claro, você vai precisar de armazenamento. Mas você precisa gastar quanto com armazenamento? Esse aí é uma questão que eu vejo as pessoas também divergirem muito. Tem gente que gasta muito, tem gente que gasta pouco, tem gente que quer colocar várias unidades. Você pode, inclusive, trazer do upgrade da sua build anterior, do seu PC que você já tinha montado. Mas eu, hoje em dia, tenho recomendado cada vez mais que você vá de uma vez de NVMe. É muito mais fácil de instalar, o preço tá baixo e
assim, não tem muita desculpa para você ainda no HD. O HD ele pode ser utilizado para você fazer tipo um backup ou colocar os jogos que você joga menos e tal. Mas pelo menos nos jogos mais competitivos coloca no SSD, porque sim, faz muita diferença, muita. Se você tá perdendo performance ou se você tá pensando em jogar competitivo, não faz nem sentido você não usar um SSD. O NVMe também ele é subestimado. Nossa, eu preciso colocar um PCI Express 4.0. Não precisa. Se você não vai usar para tarefas muito pesadas, você pode ir com uma opção mais barata. Claro, tem outras versões mais rápidas que vão facilitar, por exemplo, para transitar arquivos, né, internamente ou mesmo externamente, mas normalmente os SSDs custo-benefício funcionam bem, por isso que eu escolhi o NV2 aqui da Kingston. O custo por giga do NV2 é muito bom, vou pegar aqui a versão de 1TB, tá sendo R$400. Você vê que do de 2TB já não tá tão bom, mas se você for escalando até o de 1TB, legal. Então eu vou escolher o NV2 de 1TB. Como eu disse, se você precisar, mas eu tenho muitas coisas para guardar. Se você for fazer backup, faz backup no HD. Guarda no HD, pode colocar um HD aí no orçamento se for necessário. Aqui 1TB dá para você jogar a maioria dos jogos, principalmente os mais competitivos, que não são todos que são tão pesados assim, tipo o CS2 nem é tão grande. Fortnite, razoável. Warzone, meu Deus do céu, né? Já vai quase um quarto do SSD embora. Outra coisa que a galera gasta ou muito ou pouco, é bem difícil chegar no equilíbrio, que é a fonte. Qual fonte você precisa? Mas antes de você escolher a fonte, você precisa escolher a placa de vídeo. E aqui fica uma dica muito importante, galera. Dependendo de quantos FPS você mira jogar, de quão competitivamente você quer, ou até mesmo teu monitor, se teu monitor tem aí uma taxa de atualização que faça sentido você colocar uma configuração super top, a placa de vídeo ela vai ficar realmente aberta, porque eu já disse para vocês, tem jogadores profissionais que escolhem configurações que eles colocam mais detalhes e outros colocam menos detalhes. Eu acho que o ideal é, primeiro, se você joga só jogos competitivamente, jogos, né, multiplayer, para isso o foco é mais FPS, então você deve escolher qual que é o jogo mais pesado que você joga. Por exemplo, o jogo mais pesado que eu jogo é o Warzone. Então você pega no Warzone, você vai olhar os nossos comparativos. O miserável é um gênio! E vai ver qual placa de vídeo roda melhor. Ou senão você pode procurar outros comparativos especificamente em configurações competitivas e ver qual placa de vídeo entrega o máximo FPS ou que entrega o FPS que você precisa. Porque aqui a gente precisa encontrar um equilíbrio. Não adianta gastar muito no CPU e gastar pouco na placa de vídeo ou vice-versa. Porque se você gasta muito no CPU e sua placa de vídeo limita, pra que você gastou tudo isso no CPU? Você nunca vai ver todo o FPS que ele é capaz de entregar. Eu quero um gameplay mais estável e tal. Beleza, essa é uma boa diretriz a se seguir. Eu vi que o FPS, por exemplo, a placa de vídeo bate 300 FPS, né? E o processador bate 450, mas as mínimas dele são 350. Então você vai ter as mínimas super estáveis, ele vai conseguir empurrar a placa de vídeo ali. Se você gasta muito na GPU e pouco no CPU, você vai ter uma placa de vídeo gargalando ali, ou ela fazendo basicamente nada, trabalhando a 20, 30%. E eu já vi uma quantidade absurda de pessoas falando, mas é bom porque não desgasta a placa de vídeo. Pra que você vai gastar isso se você não vai usar? Eu gosto muito do meu carro que ele vai até 200 por hora, mas eu ando só 30, então eu desgasto pouco. Não, você vai estar desgastando do mesmo jeito, vai desvalorizar o produto e você poderia ter gastado menos. Então, quando vai investir na placa de vídeo, pensa nisso. Qual é o jogo mais pesado ou que exige mais da placa de vídeo e o máximo de FPS que eu quero obter? Então vamos supor, eu quero jogar o Warzone, mas eu não quero jogar com tudo no mínimo, eu quero jogar com tudo no médio. E aí você procura uma configuração equilibrada. Se você não vai jogar só jogos competitivos, vai jogar também jogos mais pesados, AAA, lançamentos, aí você vai pegar o jogo mais pesado que você tem em mente, qual a configuração que você quer jogar, e essa placa de vídeo vai ser a régua, porque assim, se ela consegue rodar este jogo mais pesado com o máximo de FPS, com certeza ele vai conseguir empurrar os jogos mais competitivos ou mesmo rodando em resoluções ou qualidades mais baixas. Também tem em mente que algumas tecnologias ajudam, por exemplo, se você vai jogar competitivo, o DLSS ele também ajuda, principalmente em conjunto com o Reflex, porque ele vai rodar nativamente numa resolução mais baixa, a mesma coisa do FSR, vai rodar numa resolução mais baixa. O que vai acontecer depois é um upscaling, e isso pode importar bastante. Então a qualidade do upscaling para Full HD no FSR é inferior à do DLSS. Por isso eu optei por uma placa da NVIDIA, uma RTX, porque ela tem um DLSS e ela vai ter uma qualidade final da imagem melhor. Você pode optar por placas AMD dependendo do FPS também, de repente tipo a 6600 é um excelente custo-benefício também para Full HD, mas nesse caso, pensando que a gente vai fazer uma configuração equilibrada para quem vai jogar AAA também, eu escolhi a 4060 Ti. E galera, é meio overkill, eu não vou mentir para vocês, porque a 4060 Ti ela é suficiente para rodar hoje praticamente tudo no Ultra em Full HD. Algumas coisas não, como por exemplo, sei lá, um Alan Wake da vida, e você tem um DLSS que acaba ajudando bastante, mas ideal seria não usar upscaling em Full HD hoje.
né? Ele vai ser uma coisa que vai ajudar a envelhecer melhor a placa. Para quem vai jogar competitivo, é mais do que o suficiente, tá? Eu diria que hoje uma 4060 já é suficiente para você rodar praticamente tudo no competitivo. Mas para não deixar margem pra gente ter AAA também, a gente vai de 4060 Ti. E não, você não precisa de uma 4070, de uma 4080 para Full HD, de uma 7800 XT para Full HD, não precisa. É meio que um exagero. Como o foco aqui é Full HD numa alta taxa de FPS, eu acho que isso aí já é o máximo razoável para se gastar. Mas, de novo, você pode escolher qual se encaixa melhor aí dentro dessa conta que você tem que fazer. Tipo, qual o máximo de FPS que eu realmente preciso, a taxa de atualização do meu monitor e, enfim, por aí vai. E para placa de vídeo eu escolhi aqui uma 4060 Ti e o modelo que eu escolhi foi esse da Palit. Ele tá saindo por 2.659, eu acho que é o mais barato que eu encontrei aqui. E, de novo, você pode escolher modelos mais top, a diferença é que talvez ele consiga um clock um pouco mais alto e ele possa ter um visual diferente, mais fã, ser menos ruidoso. E se resume basicamente a isso, tá? Se você vai jogar competitivo, não fica gastando muito dinheiro com eu quero a placa mais linda, maravilhosa. Beleza, aí você não tá focando mais no custo-benefício para performance. O custo-benefício para performance tá aqui, na mais barata que você encontrar com a GPU melhor. É melhor você pegar uma 4060 Ti mais baratinha do que pegar uma 4060 mais cara, porque a diferença de performance tá no chip da GPU e não na placa de vídeo em si. Não adianta ser uma gigantona com um monte de RGB e tal, apesar do RGB dar um FPS. Não adianta ser uma gigantona e ela ter uma GPU de um nível inferior. Então a 4060 Ti mais barata é melhor do que a 4060 mais cara. Ela pode talvez fazer mais ruído e tudo mais, mas mesmo assim ela ainda vai ser melhor em performance, que é o que importa aqui. Eu peguei aqui o modelo de 8 GB, não compensa você pegar o de 16 GB. O modelo de 16 GB, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, desde que ela foi lançada, acaba não compensando, principalmente para Full HD e principalmente se você for focar mais em competitivo. Para jogos AAA, talvez em algum caso, em algum momento que você está assistindo, faça sentido. Aliás, deixa aí nos comentários. Já faz sentido a 4060 Ti de 16 GB? O que vocês acham? E aqui você vai precisar fazer uma pesquisinha também para ver qual placa de vídeo roda melhor o jogo que você quer jogar, qual você joga por mais tempo, né? Qual que é o principal. Por exemplo, no Warzone as placas da AMD acabam tendo uma performance melhor. Dá uma olhada aí nos comparativos que a gente fez e aí você vai perceber que sim, as placas da AMD têm um desempenho muito bom. A vantagem, como a gente vai jogar com qualidade mais baixa aqui no competitivo, o processador acaba sendo mais importante. O 5700X3D também tem uma excelente performance no Warzone, mas no CS2 a gente já tem um equilíbrio e as placas da NVIDIA vão muito bem, Fortnite também. E a gente tem um recurso aqui, como eu falei, do Reflex e do DLSS, que eu acho que acabam ajudando bastante nesse sentido. É claro que do outro lado você também tem para compensar. E para jogos AAA, a 4060 Ti consegue empurrar praticamente tudo em Full HD. É claro que não dá para garantir que vai rodar tudo, porque, de novo, eu não sei qual jogo que a gente tá falando. Nem se acabou de sair um jogo enquanto eu estou falando agora, e que ele já não acha a 4060 Ti suficiente para ele. Mais uma área que a galera gasta ou de mais ou de menos é no case, ou no tal do gabinete, ou no CPU, né? Pera, eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. E assim, galera, de novo, isso fica completamente ao seu critério, porque primeiro que o dinheiro é seu, e segundo que ele depende de outros fatores. Por exemplo, se você comprou uma placa-mãe ATX, não adianta você comprar um case micro ATX. Se você comprou uma placa-mãe micro ATX, que é menor, e comprou um case maior, não tem problema. Eu acho um pouco desnecessário um gasto assim, mas não tem problema nenhum. Mas o contrário tem muito problema. Dependendo do tamanho da sua placa de vídeo que você escolheu também, o teu case pode ser um problema. E assim, não faz muito sentido você gastar muito mais no case e muito menos no restante. Mas isso, de novo, é uma questão de gosto. Se você quiser gastar mais no case, porque o que importa para você é o visual, não faço questão. Aqui, como a questão é custo-benefício para um PC, para quem vai jogar competitivo, talvez o visual não seja muito importante. Por isso que, de repente, não ter um water cooler com RGB ou não ter com telinha e tal, não seja importante. Eu preciso fazer vídeo pro YouTube, precisa ser bonito, então é por isso. Mas você pode escolher opções mais baratas. Case, o que eu recomendo? Pelo menos um bom airflow. Não precisa ser o mais caro, não precisa ser a configuração mais top da marca mais conhecida do mundo, mas precisa ter um bom airflow. Porque se você vai jogar competitivamente, você vai querer o máximo de performance. Sem dúvida. A gente tem várias opções de case aqui e, de novo, a gente tá fazendo vídeo pro YouTube. Eu vou montar esse PC com vocês, então eu quero que tenha um visual legal também. Senão a thumb vai ficar meio caidinha. Então eu vou escolher um case aqui, tem várias opções com bom airflow. Como é que você descobre que tem um bom airflow? É difícil, porque você precisaria ver testes e reviews do case. Mas um bom parâmetro é se a frente dele é mesh, ou seja, se é aquela telinha perfurada e tudo mais, se ele tem entradas e saídas de ar. E principalmente o que eu sempre indico é, compre com fãs. O kit do case com fã normalmente sai mais barato. Não é fãs, pessoas que amam o case, é fãs ventoinha mesmo, sabe? Os ventiladorzinhos, então. Já compra com isso porque normalmente compensa e sim, você vai precisar. Ainda que você não queira, o que acontece é o seguinte, se você não colocar fã nenhum, o PC ele vai sobreviver, só que ele vai trabalhar mais quente, o que significa que ele vai ter mais ruído ainda. Então a fã, ou o cooler do CPU vai rodar muito mais
com uma velocidade muito mais alta, com um nível de ruído muito mais elevado e com a temperatura mais alta também. Então, sim, é importante que tenha as fãs no case. Eu vou aproveitar o ensejo e vou testar um case que eu já estou querendo montar uma configuração há algum tempo, que é o Detonator, não o Detonator deste Detonator da banda. E nesse caso eu vou quebrar a minha própria regra, que é pegar já com fã, mas aqui a gente não tem nenhum disponível com fã no momento. Ele tem um airflow legal, ele tem um design diferente, né? O intake ou mesmo a exaustão pode ser feito por aqui pela parte de cima, né? Tá vendo? Tem a parte para você colocar aqui o radiador no topo. E ele tem a parte de baixo mesh, então você consegue fazer a captação do ar ali por baixo. Eu quero justamente testar esse design diferente e eu gostei, né? Ele tem essa lateral de vidro e tal, vai ficar bem bonito para fins de estética. E custa R$220 aqui. Então, beleza, ainda dá para eu escolher um kit de fã. O kit de fã, de novo, vai meio que ao seu critério dentro do orçamento que você quer, ou se o case já vier, você não precisa. Eu vou pegar umas fãs aqui da Superframe também, colocar aí dentro do orçamento. E com isso, a gente ainda tem mais um componente. Você não estava lembrando? Falta a fonte, né? É verdade. Eu escolhi o case primeiro, porque também tem outras questões, primeiro, estéticas e de acomodar. Se você for, por exemplo, montar um PC super compacto, você vai precisar de uma fonte SFX. Não é o caso aqui. Ninguém ia precisar, mesmo para o micro ATX. Para os cases micro ATX, você também não precisa, tá? De uma fonte menor. E eu quis escolher o case justamente para lembrar isso. Tem gente que, nossa, mas se eu pegar um case micro ATX, aí eu vou precisar de uma fonte especial. Não precisa. E a forma de você descobrir é você entrar nas informações lá do case e ver qual que é o tipo de fonte suportada, tá? Então a SFX é um modelo compacto. Você não precisa para um micro ATX. Nesse caso aqui é um case mid tower, então ele suporta ali eATX também, ou seja, a placa-mãe maior zona, ou micro ATX e TX. Se ele suporta a maior de todos, ele suporta a menor de todos, mas o mesmo não funciona ao contrário, entendeu, né? É claro. E como é que você faz para escolher a fonte? Bom, depois que você já montou a configuração toda, você pode ir no componente que normalmente mais consome. Eu acho que, via de regra, ele sempre consome mais, que é a placa de vídeo. Então, se a placa de vídeo é o componente que mais consome, você vai usar ela como régua para definir qual vai ser a fonte que você vai escolher para o seu sistema. O melhor custo-benefício seria a fonte que suporta a configuração com o menor preço e a melhor qualidade. Não adianta você economizar na fonte. Não adianta você comprar um carro muito bom e colocar um combustível muito ruim, que possa, inclusive, parar de funcionar todo o restante, ou uma fonte que possa não só não entregar a eficiência prometida, como ela pode dar problema porque ela é mal construída. Você pode precisar de uma garantia e não ter, e por aí vai. Para você encontrar essa informação, você pode ir lá nas especificações da placa e normalmente está aqui embaixo qual que é a fonte recomendada, uma fonte de 650 watts. Mas isso aí é só para a placa de vídeo? Não, essa é a fonte recomendada para o sistema com essa placa de vídeo. Mas como é que eles vão saber qual que é o restante do sistema? Pois é, eles fazem sempre com uma margem a mais. Isso aqui é normalmente uma configuração que faz sentido, antes era com o processador mais forte que tinha. Hoje em dia você pode ir no site da fabricante e encontrar lá nas letrinhas miúdas qual foi a configuração que eles usaram. Ou se você quiser calcular mesmo, se você quiser extrair o máximo ali, é o Power Supply Calculator. Você entra lá, coloca todas as peças que você escolheu e ele vai mostrar para você qual vai ser o pico de consumo, qual que é a fonte recomendada. Eu vou fazer um adendo aqui. Eu não sigo as configurações de lá. Como é que é? Apesar de eu sempre recomendar para vocês verem, porque eu gosto de deixar uma margem. A fonte, trabalhando próximo do limite, ela nunca está trabalhando no seu pico de eficiência. O pico de eficiência dela é ali na casa dos 40%. Você não precisa chegar nesse extremo, mas você também não precisa trabalhar no máximo da capacidade da fonte. Você pode simplesmente escolher uma fonte que atenda e que tenha uma folga, uma margem. Até porque você pode pensar num upgrade no futuro. Tá pedindo 650? Vamos pegar uma fonte de 700 watts. E aqui a única regra é uma fonte de qualidade e que não seja PIC 3 em 1. A gente tem umas boas opções já aqui na casa dos R$400 mais ou menos, mas a gente tem uma excelente aqui na casa dos R$330, que é a fonte de 700 watts da Superframe. Essa fonte aqui, ela já vem com certificação TechLab, 3 anos de garantia, e vai ser o suficiente para o que a gente precisa. Se a sua placa de vídeo, isso é uma parte importante, se a sua placa de vídeo utiliza os conectores novos, os 12VH-PWR, eu recomendo que você pegue uma que já tenha um conector nativo, senão você pode usar o adaptador. Vai ficar bem feio, mas você pode usar o adaptador que vem, né, já na sua placa de vídeo e usar uma fonte de um padrão PC Express mesmo. Se você quiser gastar mais, você pode pegar uma fonte que já seja compatível com isso, ou se você quiser partir para economia, você pode pegar aqui, por exemplo, uma fonte com um pouquinho mais, né, de potência e com uma boa certificação. A gente tem o 80 Plus Bronze, que você fala, nossa, 80 Plus Bronze, mas não é isso que importa. O que importa é essa aqui, ó, a Cybernetics Silver, que é uma certificação muito mais rigorosa, né, que inclusive o TechLab faz parte dos laboratórios que testam, e inclusive foi testado pelo TechLab essa fonte. Então você procura sempre referências, né, que sejam importantes para você ter uma confiança no produto. Aqui temos pessoas mais capacitadas do que eu, inclusive, para testar fontes, que certificaram que a fonte
é boa. Claro, você pode pegar fontes mais baratas e aí ela vai ter uma garantia menor, ela pode ter uma certificação um pouco inferior, o que significa que ela vai ter, sei lá, um nível de ruído maior, que ela vai ter uma eficiência menor e por aí vai. Aqui eu acho que o custo-benefício tá excelente. E pronto, você tem o PC Gamer aí completo que custou isso aqui. Eu não tenho ideia de quanto custou. Preguiça. Eu não sei se vocês perceberam, mas o PC ficou basicamente todo Super Frame, então sim, vai ser uma build patrocinada Super Frame, mas as dicas são válidas para qualquer configuração que você quiser montar. Inclusive, como eu falei, o link de todas as peças estão aqui na descrição. Se você quiser montar a mesma build que a gente vai montar aqui no canal, pode ficar à vontade, ou se você quiser fazer uma configuração parecida, ou quiser fazer a sua própria, deixa aí nos comentários qual que seria a sua configuração ideal para jogar competitivamente, principalmente o jogo que você joga, né? De repente tem gente que joga um jogo diferente e fala assim, pô, essa configuração vai ficar muito boa, sei lá, pro Valorant, pra Fortnite, seja lá qual for. Então deixa aí nos comentários que é bem importante. Últimas dicas extras pra quem ficou por aí, galera. Se você vai montar uma configuração pra jogar competitivo, pensa também no monitor que você vai escolher, tá? O teclado e mouse, eles são importantes, mas assim, o monitor é muito importante porque é onde você vai visualizar toda essa performance que você tá comprando. Então não adianta nada você gastar muito no seu PC e ter um monitor horroroso. Pega um monitor bom. Ah, mas esse é muito caro. Não precisa ser o mais caro, mas um monitor que faça sentido. Você gastar, sei lá, 5, 6, 7 mil reais num PC e querer gastar 800 reais no monitor, 500 reais no monitor e achar que vai extrair o máximo de performance, que vai ser excelente, percebe que fica um pouco desequilibrado? Se você vai jogar competitivamente e tal, não sei o que, tenha em mente que o monitor é importante. Então tem que ter um certo equilíbrio. Ah, mas eu queria pegar um monitor melhor. Também não adianta você pegar um monitor excelente se você não consegue empurrar a taxa de FPS. E lembre-se sempre de pegar um monitor com FreeSync ou com Adaptive Sync, que seja, que você também consegue usar com G-Sync da NVIDIA. Isso é muito importante para que você não tenha aquelas quebras de imagem, tá? Então, analisa bastante onde você vai investir, não gaste, principalmente se você vai jogar focando em competitivo, não gaste no visual. Aqui eu dei alguns exemplos de, sei lá, até o que não fazer. Gastar muito num water cooler, gastar muito num case, coisas que são só visuais, não vai acrescentar na sua performance. Mas é bom lembrar que o PC, ele também é uma coisa que tem que deixar feliz, né? Então eu vou ficar bem feliz colocando um water cooler ali no lugar. Você não vai ficar feliz? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, clicar ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos e fica ligado aí na build. Inclusive, eu vou deixar aí, né, tem uma playlist para você de várias builds que a gente fez com custos específicos, né, ou com orçamentos específicos, até 5, 7, 10 mil reais. E aí vai depender do que você tá buscando. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a montagem.